No livro Pão Nosso, capítulo 96, nós vamos fazer a introdução. Toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu o Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Então está no capítulo 96 do livro Pão Nosso. Começando aqui, Emmanuel nos diz: toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Então a gente é chamado a ter consciência do seguinte, de que o melhoramento espiritual, moral, a nossa renovação íntima, a chamada reforma interior, ela não é fácil. Não é simplesmente a gente chegar no ponto da nossa caminhada evolutiva e dizer assim: eu agora resolvi fazer o bem e tudo vai ser fácil. De maneira nenhuma. Nós iremos nos topar com reiteradas dificuldades, desde aquelas humanamente se falando, às espiritualmente se falando. As humanamente é porque nós vimos de um hábito milenar, conservado no egoísmo, no orgulho, na vaidade, das nossas ascendências, inclusive dos reinos anteriores ao hominal, o reino animal de onde nós viemos. Então a gente traz uma natureza a ser trabalhada, vencida e superada, à custa de esforço. Então não se pense porque agora se quer fazer o bem e fica tudo fácil, não. Começa-se uma caminhada nova em cima de muita dificuldade a ser superada. Esse é pelo aspecto puramente humano. E quando a gente se refere aos aspectos espirituais, esses aí ainda são mais complicados. Porque os espirituais dizem respeito a todo um conjunto de amigos, companheiros e adversários de outras existências que não tenham assimilado o interesse por progredir e que gostavam muito da nossa companhia e agora fazem tudo para que elas sejam preservadas. Então a gente se decide para fazer o bem, dobre as mangas. Nós estávamos contando ainda agora há pouco esse caso desse incidente que houve com o André lá do Bezerra, inclusive também o problema que houve com o olho do Geraldo, porque vejam, eu me lembrei aqui exatamente do que houve com Chico Xavier quando ele foi começar o trabalho mediúnico. No primeiro dia que Chico foi psicografar, foi inclusive um poema de Cassimiro Cunha, foi quando o olho dele começou a coçar. Ele foi coçar o olho e começou a sangrar. No primeiro dia de trabalho no livro. E dali surgiu um problema no olho, que ele ficou cego do olho e teve que tomar muito remédio, porque era um problema de tal monta que, até em termos espirituais, ele tinha tido a presença de Bezerra de Menezes, que disse a ele: olha, isso é um problema. Ele especificou, tipo um glaucoma incurável, mas você precisará procurar a medicina normal, para que depois ninguém diga na sua família que você não procurou. E aí disse que ele saiu de Pedro Leopoldo, foi para Belo Horizonte. Os médicos, quando examinaram o olho dele, disse exatamente o que Bezerra de Menezes tinha dito a ele. E passou uma série de medicamentos que doía intensamente. Então veja, no início da tarefa do bem. Então a gente, quando sofre certos constrangimentos nas atividades espíritas, ou até fora delas, quando está se empenhando muito, não fique num clima de autossofrimento, de autopunição, de que, puxa vida, logo agora, quando eu
estou me empenhando, quando olha acontece uma coisa dessa, não. Na verdade, como diz o Evangelho, quando a gente sofre constrangimentos ou situações nessa vida que a gente não deu campo para isso acontecer, é para a gente se alegrar, porque aí a gente está se libertando, está havendo resgate de coisas antigas que agora encontraram o momento ideal de serem resolvidas. Então, do ponto de vista espiritual, a gente sempre tem que estar atento a não ver sofrimento como castigo, sobretudo se agora a gente está se esforçando no caminho do bem, e sim como regularização de coisas que de outro modo não poderiam ser resolvidas. Então, toda aquisição tem seu preço, e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. Aqui se refere até ao fenômeno mediúnico. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. E aqui Emmanuel chama a nós a devida atenção para o fato de que isso tem um motivo grave. Toda essa fenomenologia mediúnica de comprovações, através de testemunhos de pessoas que faleceram, que reiteradas vezes a gente tem um movimento espírita, médiuns, que nos evidenciam a absoluta certeza da continuidade da vida, e isso tem seu preço. Nós estamos vivendo numa época na humanidade que, sendo muito enriquecida da generosidade divina, espera-se da gente uma contrapartida. Então, nos surpreende muito quando, inclusive no próprio movimento espírita, as pessoas que vão tendo aquele conhecimento sobre reencarnação, sobre imortalidade da alma, acham que, então eu posso deixar minha renovação moral, o meu esforço no bem, para mais adiante, eu vou fazendo um pouquinho só cada dia. Não é assim. Se a gente hoje em dia é coroado de provas e da generosidade do esforço dos bons espíritos, e nos dá certeza sobre vida espiritual, se espera algo melhor de nós. Não se espera que a gente fique engatinhando no trabalho evolutivo. O Senhor permitiu o Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Olhe só. No final disso, o que é que Emmanuel está dizendo? As mensagens que Emmanuel tem nesse livro da série Fonte Viva, a gente tem que refletir com cuidado, porque às vezes ele diz uma coisa de muita importância de uma forma singela, e a pessoa acha que aquilo não tem um entendimento maior. Mas veja, ele está dizendo o seguinte: esse Mundial Pentecostes é esse fenômeno mediúnico que cada vez mais se intensifica, de comprovação da realidade do mundo espiritual. O Senhor permitiu isso para o reajustamento da realidade eterna, ou seja, face os desconcertos que têm se passado no plano evolutivo em que nós estamos na Terra, todo esse contingente de intercâmbio mediúnico é porque precisa ser feito um reajustamento muito grande em termos de humanidade, de vida humana, de vivência do bem, da caridade. Então, a expectativa é muita, as provas são muitas, e o desempenho depende realmente da liberdade, do livre-arbítrio de cada um de nós, né? Vamos aqui para o primeiro slide. Eu coloquei aqui essa série de livros da série André Luiz. Esses livros, a maioria de nós deveríamos todos adquirir a coleção completa, porque são livros para inúmeras leituras, e que inclusive tem um conteúdo muitas vezes profético, reconhecido por médicos e acadêmicos que leem esses livros do movimento espírita. Há muita coisa neles em termos de medicina e de ciência que só hoje em dia está sendo comprovado.
Então são livros indispensáveis. E é aquele tipo de livro que a gente precisa fazer mais de uma leitura dele. Eu não aconselharia muito emprestar. Geralmente, muitas pessoas que eu conheço que dizem que emprestaram nunca mais receberam de volta. Em verdade, que a pessoa dê. Compre logo e dê. Se a pessoa não puder comprar, dê de presente. E nós, toma, é seu. Porque é livro que depois você vai precisar ler de novo, estudá-lo. Então vamos hoje começar agora com o livro Nosso Lar. O que é que o livro Nosso Lar tem sobre passes? Está no capítulo 29, a visão de Francisco, que diz assim: confie em Jesus, esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes Narcisa, piedosamente. Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. E aplicou-lhes fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Hoje eu estou notando que está faltando Aparecida e seu Cícero. Foi? E viajaram, foi? Ela está aguentada, ela está meio aguentada. Angela parece que o inverno, quando vai chegando, vai adoecendo o povo. Aumentando as gripes e as viroses. Então vamos analisar um pouco esse texto que está no capítulo 29, a visão de Francisco. Esse é uma passagem que, por exemplo, não está no filme Nosso Lar. Como a gente já comentou uma vez aqui, muita coisa que está no livro não está no filme. Quem assistiu o filme não pense que dispensa ler o livro. Tem que ler o livro, que o livro tem muita coisa que o filme não tem. Então aí nos é dado o conhecimento de como o passe é também usado no plano espiritual, entre os espíritos. Não é só entre espíritos e nós encarnados, ou entre nós encarnados. É sobretudo lá no plano espiritual. E aqui é mostrado uma situação onde o Francisco estava tendo pesadelos horríveis. Por quê? Ele houvera desencarnado, mas era excessivamente apegado às coisas materiais e sobretudo ao corpo dele, e mesmo não tendo sido uma desencarnação em termos de um suicídio súbito ou violento, ele ficou muito tempo preso às ligações fluídicas com o corpo, e depois, mesmo sendo levado para nosso lar, ele se sentia, tinha a visão, a percepção do corpo que ele chamava de fantasma. Era o próprio corpo dele. E aí a Narcisa faz um tratamento, utilizando inclusive a compreensão que ele tinha quando diz que o fantasma fugirá de nós. Ela sabia de que se tratava, mas na cabeça do Francisco era um fantasma. E através de passes salutares e reconfortadores, ela consegue acalmar e fazer uma terapia em termos fluídicos para ele. Aqui nós vamos ver no texto do livro Os Mensageiros. Então, Os Mensageiros, no capítulo 44, Assistência. Nós estamos com algumas pessoas nos acompanhando na internet, a gente pede que, se puder, compartilhe. E veja só, nesse capítulo Assistência diz assim: estendeu-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto: mãos à obra, distribuamos alguns passes de reconforto. Mas objetei: estarei preparado para o trabalho dessa natureza? Isso foi André Luiz que pergunta a Aniceto. Por que não? Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constitui o desenvolvimento da boa vontade. É o início da resposta que Aniceto dá a André. E aqui a gente vai contextualizar algumas observações. Vejam só.
André já tinha tido toda aquela experiência narrada no livro Nosso Lar, porque o livro Os Mensageiros é o livro que vem em seguida a Nosso Lar. Mas ele ainda não tinha trabalhado em termos de aplicação de passes. Se vocês se lembrarem, quem já leu Nosso Lar, quando ele chega na sua casa, no plano material, para ter um encontro com a sua esposa, e que encontra ela casada de novo e com um novo esposo doente, ele busca recursos de ajuda com Narcisa, porque ele mesmo não sabia como ajudar o caso não. O novo esposo estava doente lá, da sua esposa, e era uma doença com certo nível de gravidade, ele não sabia o que iria fazer. E aí ele chama Narcisa, que vai preparar todo um trabalho de terapia de frutos, buscando mangueiras e eucaliptos, e prepara até uma água, frutifica uma água que depois ele vai tomar. Mas aqui já no livro Os Mensageiros, nesse trabalho que Aniceto estava à frente, André não tinha tido experiência em aplicar passes. E aí quando Aniceto chama ele diz, mas eu estou habilitado. Seria a pergunta que muitos espíritas, que nunca aplicaram passes, e se sintam numa situação de, venha você aplicar um passe aqui comigo, porque falta gente. E aí a pessoa diz, mas eu estou habilitado. E a resposta que foi dada a André é, por que não? Toda a competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constitui o desenvolvimento da boa vontade. Essa resposta vai continuar, mas nós vamos analisar esse último trechozinho dela. É, de certa forma, também um estímulo para que nós nos habilitemos em termos de informação, de conhecimento e de consciência predisposta à boa vontade, a querer ajudar. Porque muitas vezes é interessante a questão da chamada falsa humildade, que há dois tipos sutis de falsa humildade. Uma delas é quando a pessoa está passando por muita necessidade e não admite ser ajudada para não ser um peso para ninguém, e julga-se que nessa atitude está sendo humilde. O problema todo é que muitas vezes é preciso ter humildade para receber. Não é só ter humildade que qualifica a prática da caridade, não. Também tem a questão de ter humildade para receber. Às vezes a pessoa não quer receber ajuda nenhuma por orgulho sutil, vaidade própria, e não quer ajuda, e acha que daquele modo está retratando uma humildade. Não é possível. Então esse é um lado questionável da atitude que a pessoa pode achar que está sendo humilde e sentar. E a outra que inclusive aqui ocorreu com o André é de nos colocarmos numa situação de inabilidade consciente para não assumir um compromisso ou não dar aquela ajuda que a gente poderia dar. Porque não deixa de toda tarefa na casa espírita, quando ela é aceita com a chamada boa vontade, é geradora de um compromisso. E compromisso, nos trabalhos espíritas, não há pagamento material nenhum. E o pagamento espiritual muitas vezes é muito sutil, e a pessoa precisa estar bem sensível para perceber, porque às vezes a atividade espírita no dia a dia, daqueles que fazem parte de um trabalho, surgem muitas ocasiões de desconfortos, ingratidões, falta de reconhecimento. E aquele que está no trabalho espírita, ele não pode estar esperando reconhecimento humano de ninguém, nem dos companheiros. Quando surge dos companheiros, ótimo. Mas se não surgir, ter consciência de que não está esperando reconhecimento de ninguém na Terra, não.
está fazendo porque atingiu um nível de compreensão dos valores do bem e se decidiu por fazer, e não porque esteja atrás de qualquer reconhecimento ou retribuição. E aqui Aniceto diz a André que toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constitui o desenvolvimento da boa vontade. Então é aquilo. Eu me predispus a ajudar no passe, ótimo. Mas também não perca a boa vontade de querer conhecer, ler, habilitar-se, em termos de ampliar sua convicção. É claro que as técnicas de passe, em termos magnéticos, como a gente já comentou aqui, na casa espírita, no trabalho espírita, são subsidiárias, porque estão sob o comando dos benfeitores espirituais. Mas a gente pode, obviamente, ser chamado, numa situação, a aplicar um passe fora da casa espírita e ter um nível maior de compreensão e de convicção na aplicação do passe, irá nos ajudar muito. É claro que também não podemos deixar de lembrar o subsídio da prece, mesmo fora da casa espírita, em uma circunstância que a gente se veja para aplicar um passe, de antes disso fazer uma prece. Muitas vezes recomendam muito a leitura de uma mensagem ou um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a nossa vibração em termos de sintonia se afinize mais. Porque o normal, como todos nós sabemos aqui na Terra, é que envolvido nas atividades diárias, a gente está envolvido em vibrações densas, pesadas e de desequilíbrio, que é a predominância na Terra. A predominância na maioria dos ambientes onde nós vamos, fora da casa espírita ou de nossas casas, desde que nossa casa tenha também um refúgio de prece, de evangelho no lar, porque se não tiver também, as vibrações da casa também não estarão essas coisas. Então, no mundo a gente está envolvido em vibrações densas e desarmoniosas. E aí surge, face certa situação, a questão de a gente aplicar um passe a alguém. A gente, a princípio, não está muito bem para aplicar, não. Muito bem que eu digo em termos de vibrações, de emanações espontâneas que estão nos circulando. E aí quando a gente faz uma prece, ou faz a leitura de uma mensagem, e aí vai criando um campo de renovação fluídica, e nós que vai ajudar muito no passe. Então, continuando essa resposta, é dito o seguinte: vejam só, constitui o desenvolvimento da boa vontade. Bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Então, aqui, essa passagem no livro Os Mensageiros, eles estão na casa de uma viúva, Isidora. E essa viúva tinha 3 filhos. Aqueles que já leram o livro Os Mensageiros podem se recordar. Inclusive, eram 2 filhas e um menino, um rapaz já, que era o rebelde da família dela, que ela tinha que ter muita força na educação dele, porque ele era um espíritozinho meio desajustado, o filho. Mas não vem aqui o caso a gente comentar a vida de Isidora. A questão é que ela tinha ficado viúva, mas ela tinha uma conexão com o seu ex-esposo em termos de atividades espirituais, que ele houvera conquistado o direito de permanecer dando assistência a ela em casa, em atividades espirituais. Então, quando ela ia dormir, se desdobrava, encontrava-se com ele e faziam várias tarefas de socorro e de ajudas espirituais. E a casa dela
era de tal modo harmoniosa em termos de vibração, que era um pequeno posto de socorro dos espíritos do bem. Então, Aniceto, André, quando vem ajudar em várias situações aqui na Terra, ficam hospedados na casa dela. Face o diferencial de vibração que tem na casa dela. E então é lá que está havendo esse trabalho de passe para espíritos necessitados que eram levados para a casa dela de noite. E que André aí começa a trabalhar. Voltemos ao texto, quando diz: basta um sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho. Vejam como chega a ser engraçado, entre aspas, se a gente pode assim dizer, as atividades na casa espírita em relação ao passe e essa noção de cooperação e responsabilidade. Vejam só como é. Eu digo isso por experiência própria, é assim. Por exemplo, o Bezerra de Menezes tem a aplicação do passe após a reunião pública, né? Os passistas habituais que sabem que têm a tarefa de aplicar passe, é para naquele dia ter um cuidado a mais em termos de emoções, de envolvimentos durante o dia, para manter o máximo possível a harmonia mental, psíquica, emocional, que favorece a qualificação dos frutos que ele vai estar fornecendo à espiritualidade durante o trabalho. É claro que esse passista consciencioso, ele chegando, se possível até um pouco mais cedo na instituição, tendo consciência do trabalho que vai realizar, ele já está ali, evidentemente, numa atividade de conexão com espíritos que vão ajudar a ele no trabalho. Mas sabe o que é que muitas vezes ocorre? Muitos passistas nas casas espíritas sabem o dia da reunião pública e tem passe para aplicar, mas não tem a vigilância necessária durante o dia. Quando olham no próprio dia da reunião, chegam atrasados, estressados, aturdidos. E às vezes, quando se aproxima o momento de terminar a reunião para iniciar a aplicação de passes, tem que ser chamados para vir aplicar o passe, porque eles mesmos estão em dúvida se tem condição de ir aplicar. Aqui, quando chama essa questão de cooperação e noção de responsabilidade, tem a ver com isso. A pessoa se propôs a um trabalho de estar aplicando passes, ela está assumindo uma responsabilidade. Naquele dia ela tem que ter mais coerência com a atividade espírita, chegar mais cedo, estar consciente do trabalho que vai realizar, porque tudo isso beneficiará o êxito das atividades. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Olha, eu coloquei nesse trechozinho do livro Os Mensageiros, porque muitas vezes é criticado essa expressão de boa vontade como não sendo tão importante na atividade do passe. E na realidade, por trás dessa expressão de boa vontade, ela tem tudo a ver com a predisposição íntima para o bem. É algo no qual a pessoa já está emergindo dela energias que a incentivam a se tornar intermediária do bem. Então isso aí é fundamental. Mas continuemos aqui com as obras de André Luiz, tratando da questão do passe. Agora está no livro Obreiros da Vida Eterna.
Capítulo 17, rogativa singular. O ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral contribuíam eficazmente na execução de nossos propósitos. O tumor provocara a degenerescência do músculo cardíaco e ameaçava ruptura imediata. Jerônimo começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo. Vamos analisar aqui o que se passou aí no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 17. Primeiro esse fato, veja, eles estavam na casa de Balbina, Albina, aliás, que era uma senhora evangélica e que estava bastante doente, com a idade relativamente avançada, com mais de 80 anos, e estava prestes a desencarnar. E aí, quando André e um grupo de espíritos chegam lá, recebe a orientação que devem ajudar a Albina a melhorar a saúde física dela, para que a reencarnação dela ainda durasse um certo período. Mas a casa de Albina era uma casa onde as vibrações da prece e de equilíbrio moral eram constantes. E por isso no começo é dito aí que o ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral contribuíam eficazmente na execução de nossos propósitos. Então, a razão de a casa de Balbina ter esse hábito de oração e as pessoas que viviam lá viviam num nível de harmonia e de paz, favorecia aquele ambiente para as interferências espirituais terapêuticas do passe. E aí não deixa de surgir a necessidade de um esclarecimento sobre e se não tiver, e a ausência de um ambiente de vibrações harmoniosas, por que é que prejudica? O que é que faculta com que um ambiente que não seja ligado a valores nobres dificulte aos espíritos do bem a aplicação do passe? Há razões bem lógicas, é assim. Tudo o que a gente faz, onde o homem está, se move e atua face às energias que partem das suas criações mentais. As criações mentais nossas, dependendo dos objetivos dela, cria energias saudáveis, harmoniosas e elevadas. Ou podem criar energias densas, pesadas, desajustadas e que são um ambiente propício a vírus e micróbios intangíveis ao mundo físico. Porque a gente aprende nos livros de André Luiz que, olha, o que tem no mundo físico é uma cópia mal feita do mundo espiritual. No mundo físico não tem vírus, bactérias e micróbios. O mundo espiritual está cheio. E são profundamente ligadas às vibrações do vício, do desequilíbrio, às vibrações pesadas. É por isso que um ambiente que as vibrações são congestionadas em termos de desarmonia é impropício à aplicação de passes. Então, inclusive aqui cabe uma observação àquilo que a gente citou da situação onde excepcionalmente a gente seja chamado a aplicar um passe fora de casa, na casa de alguém. O ideal é o quê? É que seja um ambiente da casa onde haja menos movimento, possivelmente um quarto. É que seja um ambiente onde não vai haver interrupções.
é que seja um ambiente onde a gente possa não ter uma claridade intensa, possa ficar um ambiente com meia luz. Agora, por quê? Porque a claridade do sol dessas lâmpadas fluorescentes atinge as vibrações sutis que são usadas no passe. Por isso é que o ambiente tem que estar relativamente obscurecido. E de preferência um ambiente com menos tumulto ou congestionamentos de pensamentos em conflitos. Por exemplo, uma sala, uma casa, é um ambiente onde muitas vezes surgem debates, desarmonias e conflitos. Apesar que pode ser em qualquer local. Mas aí, provavelmente, numa casa, o melhor ambiente vai ser um quarto que seja o menos usado possível na casa. Essas questões têm a ver com as vibrações sutis do ambiente. Lá na casa de Albina tinha esse ponto positivo, que era as vibrações equilibradas e cristãs que predominavam na casa dela. E aí vejam o tipo de passe que os espíritos estão aplicando, sem interferência de passista no plano material. Porque aí é bom você dizer, claro, as vibrações do ambiente, as vibrações magnéticas do campo físico, de alguns que estavam ali, tudo, mas não havia nenhum passista. E a espiritualidade aplica um passe numa área difícil e que exigia um tratamento eficaz, que era para evitar que ela tivesse uma complicação cardiovascular. Jerônimo começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo. E aqui continua a explicação. Demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio. Logo após, magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares. Finda a complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. Então aí André Luiz descreve pormenorizadamente como foi a atuação do passe que Jerônimo estava aplicando. Quando diz aqui, logo após magnetizou longamente a zona que se localizava o tumor, vejam, os espíritos usando também o magnetismo, porque o magnetismo vem tanto da chamada energia eletromagnética. A energia elétrica, ela estando em processo de indução, provoca o magnetismo. O pensamento mesmo nosso é propagador também de magnetismo. E no plano espiritual mais ainda. Fim da complexa operação magnética, de novo o termo, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. Eles conseguem recuperar a saúde de Albina para que durasse pelo menos 6 meses. Que era o tempo que no livro, quem já leu, ela estava com uma filha grávida e que estava para ter um netinho e poderia ser prejudicada o período gestativo se ela viesse a desencarnar antes. Agora o livro No Mundo Maior, capítulo 4, Estudando o Cérebro. Calderaro fez aplicações magnéticas sobre o crânio do enfermo, envolvendo em fluidos benéficos. Em seguida, permaneceu longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas, que envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo, se me afiguraram fortemente repousantes. O doente, antes torturado,
se abandonava a sono tranquilo, como se solvera anestésico. Então, aí no livro No Mundo Maior, no capítulo 4, Estudando o Cérebro, que é um caso grave de um paciente, uma pessoa que estava encarnada e que tinha já desenvolvido um quadro de esquizofrenia e que começa a receber a ajuda espiritual, em que André Luiz e Calderaro estavam à frente. Aqui também nos chama a atenção esse termo, vejam só. Em seguida permaneceu longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas. Isso quer dizer que muitas vezes o passe que a gente vem aplicar em determinadas circunstâncias pode e deve, em termos intuitivos, ter um tempo de duração variável. A questão toda, e aqui é importante a gente esclarecer, é que o passe comum na cabine espírita após a reunião pública, onde as pessoas que vão tomar o passe, a maioria delas, são pessoas que vieram assistir reunião ou por primeira vez ou que são simpatizantes, mas que não estão em nenhum tratamento espiritual específico. E aí esse passe, normalmente ele tem uma duração breve. Quando vai se aplicar em cabine, normalmente todos terminam o passe no mesmo momento. É um passe que dura no máximo 1 minuto. E a gente pode achar que 1 minuto é pouco tempo, mas quando se vai aplicar um passe numa cabine, 1 minuto demora. Então 1 minuto, 1 minuto e meio, de tal modo que a maioria ali que está aplicando passe naquele grupo termina o passe igual. É diferente de, por exemplo, um paciente que faz consulta mediúnica, recebe orientação para tomar passes, e esses passes podem ser até específicos. Aí esse passe normalmente vai ser mais demorado, vai ser mais voltado para aquela orientação dada na consulta. Em vigorosa, o doente antes, deixa eu ver qual era o texto, era aqui. Em seguida permaneceu longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas. Veja, o Calderaro, mesmo sendo um espírito elevado, que tinha um magnetismo pessoal elevado, mas naquele tratamento específico ele demorou vários minutos. O que significa que, dependendo da necessidade, do tratamento ali que é dado, o tempo do passe pode se prolongar. O doente, antes torturado, se abandonava a sono tranquilo, como se solvesse anestésia. Ele dá um passe para que o paciente adormeça, para logo em seguida ele ser desdobrado, para, através do desdobramento, haver um trabalho de doutrinação, de tratamento espiritual, porque era um caso de perseguição, de obsessão, geradora do distúrbio psíquico que abriu o campo para a esquizofrenia. Agora no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 13, Análise Mental. Clarencio, logo após a oração, começou a aplicar-lhes forças magnéticas no campo cerebral. A corrente de força devidamente dinamizada no passe magnético arrancá-lo-á da sombra anestesiante da amnésia, poderemos então sondar-lhe o íntimo com mais segurança. Vamos ver aqui esses objetivos bem diferenciados nesse passe. Ora, na medida em que nós vamos ampliando a leitura e o conhecimento do trabalho que a espiritualidade realiza nas aplicações de passes, não só nós ampliamos
a nossa área intelectual de conhecimento, mas também a gente vai, de uma forma indireta, adquirindo mais convicção do trabalho e do envolvimento da espiritualidade nesse trabalho. Porque é muito comum para a maioria dos passistas que não são médios, não tem evidência, não tem audiência, não tem a percepção mediúnica, é só intuitiva ou inspirada. Quando ele vai aplicar o passe, todo o trabalho de convicção e de fé dele está alicerçada no que ele aprendeu e se esforçou em vivenciar no Espiritismo. Porque ele não tem noção, não tem visão de estar sendo amparado, assistindo espiritualmente nenhuma. Se o conhecimento que ele tem sobre assistência espiritual não estiver sendo trabalhado no campo de convicção, ele muitas vezes realiza o trabalho, mas possivelmente sem o êxito ideal, até por nutrir certa área de dúvidas, de receios de não estar sendo assistido. É por isso que esse conhecimento em detalhes, como é retratado nos livros de André Luiz, é tão importante. É para que a gente amplie realmente essa área, né, de convicção nossa. Emmanuel diz assim, se eu me lembrar bem, o divino mistério, o divino mistério da fé viva. Vocês já ouviram falar isso? O divino mistério da fé viva. Veja o que é. É problema de consciência cristalina. E Emmanuel diz assim: trabalhemos por apresentar ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Se a gente trabalhar nossa área mental, dos hábitos psíquicos que a gente nutre, e esses hábitos mentais estiverem harmonizados com o Evangelho, com as leis divinas, a gente adquire convicção, o que ele chama de fé viva, que é a fé atuante, que produz mudança no comportamento nosso e no que a gente faz. Se não tiver, interessante é isso, se a pessoa não tiver certo esforço de limpeza do pensamento dela, ela não tem fé viva, não. Porque os pensamentos em desconcerto, em desarmonia, nos prendem muito às coisas materiais, físicas, transitórias. Quanto mais o pensamento nosso sofre conflitos de objetivos, mas a gente vai se prendendo às coisas materiais. Aí tem dificuldade em convicção da assistência espiritual. Então, voltando ao texto, Clarence, logo após a oração, vejam que coisa, mesmo no plano espiritual, mesmo sendo um espírito elevado, que Clarence era um espírito elevado, ele não deixa de usar o recurso da oração. E às vezes a gente talvez não dê o devido valor que era para dar a oração antes, né? Clarence, logo após a oração, começou a aplicar-lhe forças magnéticas no campo cerebral. A corrente de força devidamente dinamizada no passe magnético, arrancá-lo-á da sombra anestesiante da amnésia. Veja só, era um espírito desencarnado, perturbado e sem entender o que houve com ele, e que estava dando campo a um processo obsessivo a alguém na Terra. Clarence vai ajudar, e para ajudar ele precisa acessar a memória do espírito, e ele acessa a partir do passe, a princípio anestesiante, para depois, em termos intencionais e vibratórios, acessar a memória dele. Poderemos então sondar-lhe o íntimo com mais segurança. Vamos aqui para o último slide de hoje.
que é a continuação desse, do capítulo 13, análise mental. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana evolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Então, esse aí, eu coloquei esse último slide, porque é um slide bem profético no campo da medicina, viu? Porque ele está falando de algo que ainda não aconteceu, viu? Mas que vai acontecer. Porque segundo muitas e muitas outras previsões dentro desses livros de André Luiz, a medicina tem realizado. Agora aí ele vai num avanço bem mais adiante. Ele está dizendo que mais adiante, porque a cirurgia psíquica aí não é de cérebro, não. É cirurgia na área das criações mentais da pessoa, dos focos, dos condicionamentos geradores de desequilíbrios mais graves, como é o caso de uma esquizofrenia, uma paranoia, um autismo. Então se refere a esse avanço que vai alcançar a medicina, a ponto de no grande futuro, quando diz aí o grande futuro não é tão breve, o médico terrestre destranhará um labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Hoje em dia a gente presencia um avanço na medicina onde cirurgias cardíacas são feitas sem abrir o peito ou o coração do doente, né? As chamadas angioplastias já fazem muito tempo. Algo que só era feito através de uma ponte de safena. Tinha que abrir o peito da pessoa. Mas hoje em dia é operado como? Através de um catéter na veia. Aciona a veia desde a perna, vai até o coração, desentope a veia do coração e faz o tratamento. Também já tem avanços na área dos coágulos sanguíneos no cérebro. Hoje, certas possibilidades de aneurisma que são previstas podem ser operados sem abrir a cabeça da pessoa, que são avanços tremendos. Agora aí André fala que isso ainda vai muito longe, vai para os avanços a pontos, né, de extrair um labirinto mental, um problema de conflito de um espírito. Hoje, por exemplo, já que a gente citou o caso mesmo da doença do autismo, que só tem uma explicação lógica e racional no espiritismo, não tem fora. Porque atribuir a causas genéticas e hereditárias é muito fácil, quando tem um pai ou um avô que era autista. Mas eu quero ver atribuir a causa genética quando a família não se lembra de ninguém que tinha e tem um filho autista. E aí o Espiritismo nos diz o quê? A causa espiritual mais predominante no autismo é uma fuga do espírito a um crime, a um erro grave do passado que ele não resolveu, e ao reencarnar ele faz uma espécie de fuga, na qual ele não aceita a nova realidade em que ele está agora inserida na família atual e no corpo físico. Então ali é a mente em fuga, a mente do espírito em fuga. É onde entraria possivelmente esse tratamento que André cita aí, essa cirurgia psíquica para resolver um labirinto mental. É claro que as terapias que hoje a medicina, no caso mesmo do autismo, indica, são as possíveis ideais, que qual é? Todo um campo de assistência, de fonoaudiólogo, de psicólogo, de amor dos pais, o máximo pelo filho, para ir ajudando aquele espírito a ir percebendo no psiquismo um clima de
atividade, de amorosidade, para ir superando os poucos, cujo êxito ainda é muito deficitário. Porque a causa maior está lá bem dentro dele e não é acessada facilmente. Bom, o horário é chegado, nós ainda iremos terminar esse estudo, tirando o slide de obras de André Luiz. Hoje a gente viu algumas, mas ainda tem várias outras. Vamos para a prece de encerramento, né? Pai de bondade, nós te agradecemos mais essa aprendizado, que sempre nos traz mais entendimento espiritual. Que Jesus nos ilumine e que possamos cada vez mais seguirmos confiantes e fortalecidos em nossa caminhada. Que assim seja.